Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você para a Palavra de Deus, para que eu e você, para que a Igreja do Senhor, para que todos nós, todos os homens em toda a terra, todas as pessoas, possamos estar alinhados com o nosso Deus, alinhados com a Sua Palavra. E sabendo qual é a vontade de Deus, precisamos, primeiramente, conhecê-lo. Quem é Deus? Podemos conhecer Deus através dos seus atributos, através das qualidades do seu caráter. Nós vamos vendo estas qualidades nas Escrituras Sagradas e quando adoramos a Deus, podemos vê-lo tal qual Ele é. No programa de hoje, conversaremos sobre esta qualidade tão linda do caráter de Deus, que é só dele, que pertence a Ele incomunicavelmente, a dignidade de Deus. Deus é digno. Digno por quê? O que Ele fez, quem Ele é, para ser digno. Digno por quem? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para que o Espírito Santo lhe fale. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é este Deus grande, eterno, fiel, maravilhoso, este Deus ilimitado, este Deus pessoal, este Deus que nos fala, este Deus que nos ensina, este Deus que se revela, este Deus que se mostra tal qual Ele é, em grandeza, em poder, em majestade, em glória, este Deus que é digno. Digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de toda adoração. Por que Ele é digno? Vamos primeiro ver o que significa dignidade. Vamos ao dicionário. Diz assim, no dicionário, dignidade é autoridade moral, honestidade, é honra, é autoridade, é respeitabilidade, é decência, é decoro, é função, é honraria, é título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. É respeito a si mesmo, é amor próprio, é brio. Vamos pegar essa primeira palavra aqui, é autoridade moral. A dignidade. Deus é digno, digno, digno. Digno de toda glória. Digno de toda honra. A dignidade de Deus está intrinsecamente ligada ao seu próprio ser. Por ser Deus, Ele é digno de toda honra. Por ser Deus, Ele é digno de toda glória. Por ser Deus, Ele é digno de todo louvor. Deus. Deus significa este ser que não precisa de ninguém, este ser autoexistente. Este ser completo, perfeito, que não tem necessidade de absolutamente nada. Nas Escrituras, vamos encontrar a revelação de Deus ligada aos seus atributos, à sua essência, à sua natureza, que permanecem indissecáveis para nós. Ou seja, os atributos de Deus, eles vão se mostrando um a um ligados, tão imbricados que são, que não tem jeito de dissecá-los. Sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua eternidade, sua onipresença, sua onipotência, sua onisciência, sua misericórdia, seu amor, sua bondade, sua benignidade, tudo está tão ligado entre si. Por tudo isso, Deus é digno. Digno de receber a glória, a honra, o louvor. Quem é Deus? Bem, nós podemos dizer que Deus é espírito, é puro, é pessoal, é infinito. Deus é espírito. Muitas vezes as pessoas pensam, como veremos Deus em toda a sua glória? É certo que os profetas viram, como o profeta Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, ele diz, eu vi o Senhor
assentado em um alto e sublime trono. Ele descreve o trono de Deus. Ele descreve os seres viventes, descreve os serafins que voavam ali ao redor do trono. Ele descreve a visão que ele teve. Mas Deus seria este ser assentado em um alto e sublime trono? Quem é Deus? Deus é Espírito. Pessoal. Ele se comunica, ele fala, ele sente. Deus é um Espírito pessoal, é puro, puro. Não há impureza no Senhor. A pureza de Deus é absoluta. Ele é puro, ele é infinito. Não tem começo, não tem fim. É pré-existente, é sempre existente. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Isso existe para nós aqui na Terra. O tempo, a eternidade estão ligados para nós ao tempo e espaço. Mas para Deus não há tempo, não há. Ele é o Criador do tempo. Em sua revelação à mulher samaritana, Jesus disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Como espírito puro, ele não é complexo ou composto de partes, não. Ainda que não tenha corpo ou presença corporal, sendo invisível e imperceptível aos sentidos humanos, mas sensível ao nosso espírito. Sim. Deus, nós não podemos vê-lo, senti-lo, prová-lo. Ele está aqui em toda parte. Está aqui comigo. Está aí com você. Deus é Espírito. Nós podemos senti-lo em nosso espírito. Nós podemos ter comunhão com Deus em nosso espírito, porque Deus é Espírito. João, capítulo 1, verso 28 nos diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto. Por quê? Porque Ele é Espírito. Estamos vendo aqui Deus em toda a sua dignidade se mostrando, se revelando. Através dos ensinos das Escrituras, percebemos que Deus é Espírito pessoal, racional, autoconsciente, autodeterminador, um agente moral inteligente. Deus é a mente suprema e a origem de toda a racionalidade de suas criaturas. Esse é o nosso Deus. Por isso, Deus é digno por sua perfeição e sabedoria. Através dos ensinos das Escrituras, percebemos isto no Senhor. Racional, autoconsciente, autodeterminador, agente moral inteligente. Vemos em Isaías 57, verso 15, o que está escrito: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Na primeira parte desse texto, nós encontramos a transcendência de Deus. Habita no alto e sublime, habita na eternidade, cujo nome é Santo. Mas na segunda parte do texto, nós vamos encontrar a imanência de Deus, Deus conosco, Deus presente, Deus se revelando a nós, que diz que o Senhor habita com o contrito e o abatido. Este é o nosso Deus. Nós vamos ver a dignidade de Deus por sua onisciência. O que é a onisciência de Deus? É a sabedoria de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o seu nome. Ele te conhece antes de você nascer. Quando estava ainda no ventre materno, Ele já te conhecia. Deus sabe todas as coisas, pois Ele criou tudo com toda sabedoria, com toda racionalidade, com toda perfeição. É o Senhor quem criou as leis da natureza.
a matemática, a física, a química, a biologia e tantas outras ciências vêm de Deus. Ele estabeleceu as leis, Ele estabeleceu as diretrizes para toda a sua criação. Ele é onisciente. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto nos mostra que tudo pertence a Deus, que Ele é digno, a Ele a glória eternamente, porque a Ele pertencem todas as coisas que foram criadas por Ele, por meio dEle, para o louvor da sua glória. A dignidade de Deus por Ele ser onipresente. Onisciente é aquele que sabe tudo. É aquele que criou todas as coisas, que criou as próprias leis, que criou as constantes, as equações matemáticas que regem o universo e a Terra. Mas Ele também é onipresente. Ou seja, Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Toda a criação, todo o universo, tudo está imerso no próprio Senhor, em Deus. Nada passa despercebido. O Salmo 139 nos mostra isso, do verso 5 ao 13. Diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Aqui está dizendo: tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está comigo em todo o tempo. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, nos momentos de paz, nos momentos de plena felicidade e sorriso e nos momentos de dor e de tristeza. Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele é o nosso Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele nos conhecia antes de nascer. Ele nos viu na fecundação. Ele nos viu, Ele já nos via prontos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Onde eu for, se subir ao céu, se for lá no abismo, se for aos mares, se for o mais longe possível, à direita, à esquerda, no infinito, a tua mão nos há de encontrar. Deus é onipresente, por isso Ele é digno de receber a glória, a honra, o louvor. Quem é onipresente? Quem? Deus. Apenas Deus, somente Deus. Ele é digno por isso. No versículo 17 ao 18, o salmista diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse,
excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Os pensamentos de Deus para nós são tremendamente grandes, um após outro. Nós não podemos penetrar em toda a profundidade da capacidade de Deus. Não podemos penetrar no âmago da sua sabedoria. Quanto mais um homem estuda, quanto mais um homem investiga, quanto mais um homem descobre, mais ele vê que tem mais coisas para serem descobertas, que tem mais para provar e experimentar. Deus é digno por sua onisciência, por sua onipresença. Deus é digno por ser o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O universo, toda a glória, Ele criou no princípio, os céus e a terra. Ele fez todas as coisas, tudo veio a existir por Ele, por meio dEle e para Ele. Salmo 95, verso 6 nos dizem: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Uma chamada adoração. Venha, vamos nos prostrar, vamos adorar, vamos cantar, vamos glorificar ao Senhor, Adonai, Jeová, aquele que mostrou que o seu nome é Eu Sou o que Sou. O grande Eu Sou. Eu sou tudo. Eu sou a paz, eu sou a vida, eu sou a alegria, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz, eu sou tudo. A salvação, o refúgio, o bem, a vida. É o Senhor, o grande Eu Sou. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é digno por ser o Criador. Isaías 40, versículo 25 e 26, nós lemos aqui nesse texto: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Os físicos dizem que o número das estrelas excedem ao número dos grãos de areia, de todas as praias dos mares da terra e de todos os desertos. 3 a 10 vezes mais de estrelas. Dá para você imaginar? Dá para imaginar o número das estrelas? E imagine cada grão de areia se transformando numa estrela. Uma estrela que, do tamanho do Sol, que é 360 vezes maior do que a Terra. Uma estrela como Antares, que é 1000 vezes maior do que o Sol. Sejam estrelas pequenas ou grandes, imagina o número delas. E Ele não somente as fez, Ele não somente as conhece, como Ele lhes deu nomes e as chama pelos seus nomes. Por isso Deus diz: a quem me comparareis? A quem podemos comparar Deus? Quem é semelhante a Ele? Quem pode receber glória? Quem é digno de receber adoração, senão o Criador? Ele mesmo diz: a quem me comparareis? Com quem podemos comparar Deus? Quem é o Criador? O próprio inimigo que quis ser adorado, Satanás ou Lúcifer, aquele querubim perfeito que Deus criou e que teve o orgulho e a vaidade em seu coração a ponto de querer ser adorado nos céus. Ele reconhece o Criador, reconhece o Senhor e somente Deus é digno de adoração, é digno por ser
o Criador. Quem? A dignidade de Deus é inerente à sua pessoa. Em Apocalipse 4, de 9 a 11, nós lemos esse texto tão lindo falando da dignidade do Senhor. Olhe na sua Bíblia, Apocalipse 4, 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Dignidade de Deus, por ser o Criador. Ele criou todas as coisas. Ninguém é digno de glória, ninguém é digno de louvor, ninguém é digno de receber a adoração, a não ser Deus. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos ver também a palavra de Deus nos falando da dignidade humana. Em Tiago, capítulo 1, de 9 a 11, o Senhor nos diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha que coisa linda. O Senhor está dizendo, o irmão de condição humilde, o irmão que é pobre, o irmão que não tem recursos aqui da terra, mora numa casa simples, veste uma roupa simples, anda com um sapato simples, tem um jeito simples de ser e de viver. Glorie-se na sua dignidade. Qual é a dignidade do pobre diante de Deus? A dignidade de sermos feitos filhos de Deus. A dignidade de sermos perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, recebermos o Espírito Santo em nós e nos tornarmos filhos de Deus. Esta é a nossa dignidade. Por isso, o irmão que é pobre, glorie-se na sua dignidade. Ele se sente um com todos, nada inferior. Nada inferior. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ser filho de Deus é nascer duas vezes. É nascer fisicamente, é nascer do ventre materno, receber a luz, a vida, o ar, o sopro do ar nos pulmões, é nascer. A segunda vez, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É crer em Jesus, é crer na palavra de Deus e receber o Espírito Santo. Quando a gente nasce aqui neste mundo físico, o ar entra nos nossos pulmões, o bebezinho chora, o ar entra em seus pulmões e ele começa a viver. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra no nosso espírito, entra nos pulmões do nosso espírito e nos faz entrar nessa dimensão de filhos de Deus. A minha dignidade, a sua dignidade a nossa dignidade está em sermos filhos de Deus.
a semelhança do Senhor. E nós sabemos que só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de ser adorado. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 4, 35 a 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Só o Senhor é Deus, por isso Ele é digno. Ele é digno de glória, de honra, de louvor. A dignidade do Senhor é intrínseca à sua capacidade criadora, sustentadora da vida. O Senhor que guia o seu povo, o Senhor que guia cada um de nós, o Senhor que está conosco, Ele é digno. Nós vamos ver a dignidade de Deus por ser Ele grande e temível. Deuteronômio 10, 17 a 18. Diz assim o texto: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e vestes. Deus é soberano. Ele é grande e temível e cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do estrangeiro. Deus, e somente Deus, é digno de ser louvado. Em 1 Crônicas 16, de 24 a 27, nós temos a ação de graças de Davi. Davi fecha com uma oração maravilhosa o seu reino, o seu governo. Ele diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus é Deus. Deus é digno de glória e de louvor. E, finalmente, a dignidade do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 5, de 11 e 12, o texto mostrando a glorificação do Senhor nos céus. Diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Adorar este Deus que é digno é maravilhoso. Adorá-lo por sua dignidade nos enche da sua graça e do seu Espírito. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu temo e tremo diante de ti, ó Criador dos céus e da terra, Senhor maravilhoso e digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Entrego a ti a minha vida e o meu coração. Lava-me, Senhor. Purifica-me, para que eu possa te apresentar uma adoração da qual o Senhor é digno. Encha-me com teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a tua obra, a tua vontade, enquanto eu viver.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Como é maravilhoso poder adorar este Deus digno. Faça isso. Faça isso todos os dias. Tire um tempo para adorar a Deus. E te espero no nosso próximo programa, quando aqui estaremos, aqui na Rede Super, aguardando você para estar alinhando os ponteiros, colocando nossa vida alinhada com Deus. Deus te abençoe e até lá.